aqui é a Giovana do Responde Aí e hoje a gente vai resolver um exercício sobre medidores de vazão, orifício, bocal e venturi. Então, vamos lá ver o que o enunciado nos diz. Etanol a 20 graus Celsius escoa para baixo por um bocal venturi moderno, como na figura. Se o manômetro de mercúrio indica 100 milímetros, como mostrado, calcule a vazão em litro por minuto. E, além disso, a massa específica do etanol e do mercúrio a 20 graus Celsius foram dadas, além da viscosidade do etanol a 20 graus Celsius e também a equação de correlação do venturi moderno, que relaciona aqui o coeficiente de descarga com o beta. Bem, o que o enunciado pediu e o que a gente já consegue saber a partir desses dados? É isso que a gente vai ver aí no nosso passo 1, onde a gente começa aí a entender o que o enunciado está pedindo pra gente. Vamos lá, então? Tamo junto. É o seguinte, foi pedido a vazão volumétrica. Vazão volumétrica que a gente chama de Q. Isso é bom por quê? Porque a gente está em medição de vazão, então faz super sentido a gente querer saber a vazão, certo? Bem, além disso, foi dito no enunciado que o instrumento para medir essa vazão é um venturi moderno, um bocal venturi moderno. E aí a principal informação é que é um venturi, certo? E aí foi dado também a equação relacionada a esse instrumento, beleza? Ok. Além disso, pela figura, a gente consegue descobrir qual é a geometria. Bem, olha só, a gente tem aqui que o diâmetro da garganta, que é esse D minúsculo, é 75 milímetros, certo? E o diâmetro, né, da tubulação antes é esse D maiúsculo, 150 milímetros. Assim, a gente consegue calcular o beta. O beta é a razão entre esses dois diâmetros, beleza? Que é o D minúsculo sobre o D maiúsculo. E aí, como eles dois estão com a mesma unidade de medida, que é milímetros, a gente pode colocar aqui esses valores e encontrar 0,5. Repara que eu poderia também ter colocado 0,075 metros e aqui 0,15 metros, e aí ter feito a conta ia dar 0,5 do mesmo jeito. Beleza? Show de bola! Bom, o manômetro, ele diz pra gente a diferença de pressão, certo? Que é muito importante para medir a vazão. Então, a diferença de pressão vai ser a diferença da coluna, da pressão da coluna de líquido, que é o mercúrio, menos a pressão da coluna de líquido, que é o etanol. Então, a gente vai ter, então, ρGH do mercúrio menos ρGH do etanol, medindo aí a nossa diferença de pressão. Lembrando aqui que essa coluna aqui, esse H dos dois, é de 100 milímetros. E aí a gente vai conseguir, então, calcular esse ΔP. Vamos lá, então? Como o enunciado deu a massa específica dos dois e deu esse H, então a gente vai conseguir calcular. Yay! Bom, essa coluna, ela tem 100 milímetros, certo? E aí, a gente precisa transformar isso para sistema internacional, porque para encontrar a diferença de pressão numa unidade que a gente conheça, que no caso é o Pascal, Newton por metro quadrado, né, no sistema internacional, a gente precisa estar com tudo nesse sistema, beleza? Por isso, 0,1 metros. Ok, daí a gente vai encontrar aí esse ΔP como o ρGH do mercúrio menos o ρGH do etanol, certo? E aí, então, a gente tem que o ΔP, né, o mesmo GH, né, tá multiplicando os ρs. Então, assim, a gente tem que o ΔP é a massa específica do mercúrio menos a do etanol, tudo isso que multiplica GH, certo? Que é essa coluna de 0,1 metro. Então, substituindo os valores do enunciado, a gente tem que o ΔP, né, vai ser 12.505,78 Pascal, o que dá aproximadamente 12,5 kPa. A gente vai usar esse valor aqui em Pascal, que está no sistema internacional, para continuar as nossas continhas, beleza? Porque agora a gente já tem o beta, a gente já tem da geometria, né? A gente tem o ΔP, né, que é do manômetro, e agora a gente quer encontrar a vazão volumétrica, certo? Então, vamos para o passo 2, que é encontrar essa vazão. Para encontrar essa vazão, a gente precisa da fórmula da medição de vazão, que é essa daqui, certo? A gente tem aí a fórmula para a vazão mássica real. Mas foi pedido, né, a vazão volumétrica. Por isso, vamos lembrar que para um fluido incompressível, que é o caso aqui da hipótese que a gente está assumindo para o etanol,
A vazão mássica, ela vai ser ρ, massa específica, né, vezes a vazão volumétrica. Além disso, a gente sabe que esse AT é a área da garganta. E aí a área da garganta ela vai ser πd² sobre 4, no nosso caso aqui, certo? E esse D é o D minúsculo, que é o diâmetro da garganta. Bem, daí, substituindo nessas expressões, nessa daqui, na fórmula da medição da vazão, a gente encontra essa expressão aqui. E repara, o ρ a gente conhece, que é o ρ, a massa específica do fluido. Repara que o fluido aqui é o etanol e não o mercúrio, porque aqui na fórmula da medição da vazão, a gente tá utilizando o fluido que está escoando, e quem está escoando é o etanol. O mercúrio está só sendo utilizado para ajudar a calcular ali a diferença de pressão, beleza? Ok, então aqui a gente tem o ρ do etanol que a gente conhece, a vazão que a gente quer conhecer, o D a gente sabe também que é o D da garganta, e aqui a gente tem o ΔP que a gente acabou de calcular, e o beta também, que foi calculado os dois no passo 1. Bem, o que está faltando para conhecer o Q é justamente esse C. Quem é o C? Vamos lá então. O C, ele é o coeficiente de descarga, certo? E aí, para o Venturi moderno, que é um instrumento que a gente está utilizando, por isso é importante saber qual deles é, a gente vai usar a correlação dele, certo? Que é fornecida pelo enunciado e é essa daqui, 0,958 menos 0,196 beta elevado a 4,5, sendo que só o beta está elevado a 4,5, beleza? Ok. Como a gente conhece o beta, que é 0,5, a gente substitui e encontra então que o C, o coeficiente de descarga, que também pode ser chamado de CD, é aproximadamente 0,977. Bom, agora estamos quase prontos aí para encontrar a vazão. A gente vai substituir então esse C na equação da vazão, certo? Que a gente deixou desse jeitinho aqui. Bem, daí substituindo todos esses valores, o que a gente acabou de encontrar é 0,977, certo? E aqui é a massa específica do etanol, aqui de novo a massa específica do etanol e os outros valores que a gente encontrou também. Bem, substituindo a gente encontra que a vazão volumétrica é aproximadamente 0,0259 metros cúbicos por segundo. E aí, repara uma coisa. A gente encontrou a vazão volumétrica no exercício de medição de vazão. Yay! Mas foi pedido em outra unidade. Então, vamos lá converter as unidades. Como foi pedido em litro por minuto, a gente faz a conversão, certo? Usando, 1 metro cúbico são 1000 litros e 1 minuto são 60 segundos. Assim, fazendo as continhas, a gente vê que a vazão volumétrica é 1000, nesse caso, medida aí pelo Venturi, é de 1.555 litros por minuto. E aí a gente conseguiu medir a vazão. E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí!